Fala galera, tô aqui de novo, de volta, pra fazer um vídeo dos jogos que eu vi esse final de semana. Não foram tantos assim que eu vou comentar. Eu vi mais jogos do que eu vou falar hoje, mas eu não lembro de todos pra ficar falando assim. E eu também vi metade de alguns, tipo, eu vi o finalzinho do Barcelona e Granada, um empate 3-3 que acabou de acabar no momento que eu tô fazendo esse vídeo, inclusive. Também vi Tottenham e Brighton, ontem, no caso, depende de quando você tá vendo esse vídeo, mas eu vi ontem no sábado, dia 10, eu acho. Acho que é dia 10 de janeiro. Eu também vi. Eu vi o primeiro tempo do Corinthians, mas não são jogos que eu vou falar. O que eu vou falar nesse vídeo é do Bayern contra a Bayern. Batalha que provavelmente selou quem vai ganhar a Bundesliga no final da temporada. E parece que essa temporada realmente não vai dar pro Bayern de Munique. Finalmente alguém vai quebrar a hegemonia deles. Também vou falar de Aston Villa e Manchester United, que eu vi. E o último jogo que eu assisti, quero comentar, é Milan contra Napoli. Milan é o time que eu tenho mais empatia na Europa. E antes de eu começar, essa fumaça, que talvez você esteja vendo no vídeo, pode ficar tranquilo, não é nenhum incêndio. Bom, não pra mim. Talvez pro mosquito, porque eu acendi um incenso. Porque aqui em casa tá com mosquito, porque tem muita planta. Aí fica complicado. Aí eu coloquei um incenso aqui do lado pro mosquito não ficar me picando, né? Porque eu fui ver o último vídeo, tinha aparecido um mosquito gigante na tela. Eu não consigo matar mosquito porque eu sou muito lento pra isso, então deixa que o incenso faz isso. Não, eu não tenho aspersão nenhuma. É só pra matar mosquito mesmo, eu não uso incenso pra mais álcool. E caso você queira usar, o nome do incenso, eu não sei qual que é o nome, mas é de citronela. Não sei se te ajuda alguma informação aleatória no começo do vídeo. E agora então, depois de 2 minutos de muita enrolação, vamos começar, né? Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen. Então, né? O Bayern de Munique parece um time bem abaixo do que já foi nas temporadas passadas. É um time que parece estar bem mais lento, tá deixando muito mais espaço, tá querendo jogar como o time das temporadas passadas, mas não consegue. Eu não sei até que ponto é os jogadores que não estão conseguindo mais desempenhar esse papel, simplesmente porque passou a fase boa, envelheceram, não é mais a mesma coisa sem o mesmo treinador. Eu não sei até que ponto é trabalho do Tuchel, que não tá adiantando. Mas dito isso, o Bayer Leverkusen tá jogando um futebol excepcional essa temporada, por isso é o líder da Bundesliga no primeiro jogo, no primeiro jogo da rodada. No campeonato, eles tinham empatado e nesse agora 3-0 pro Bayer Leverkusen, um atropelo. Um gol bem no comecinho do Stanisic, que está emprestado do Bayern de Munique para o Bayer Leverkusen, não comemorou o gol, justo. E foi um gol que teve muito espaço na defesa. O Stanisic pôde finalizar sozinho, toda a defesa esqueceu dele ali. E no segundo gol também teve muito espaço, o gol do Grimaldo, um gol que estava com o campo todo aberto para o Bayer Leverkusen, no caso. E aí o Grimaldo apareceu na área, ninguém conseguiu marcar ele, finalizou muito bem, tirou do Neuer, que não tem como culpar no lance. O Bayern até tentou chegar, tentou agredir mais o Leverkusen, mas ainda mesmo assim muito perigo. Não conseguiu fazer muita coisa, não conseguia passar da defesa do Bayern Leverkusen, não conseguia aproveitar os espaços, que eram poucos que tinham. Sendo que do outro lado, o Bayer Leverkusen aproveitou muito bem os espaços, soube realmente castigar o Bayern de Munique. E aí no final do jogo, já com o jogo resolvido, não tinha como empatar. O Neuer foi para a área para tentar fazer uma graça ali, fazer um golzinho para diminuir. E a bola sai espirrada, o Frimpong sai correndo. O Frimpong que tá jogando muito essa temporada, mas é alguém que eu já sei que joga bem há muito tempo, principalmente por causa de FIFA. Eu comecei a assistir uns jogos dele. É um cara que joga muito bem, é um bom lateral, um bom ala. Acho que é mais ala do que lateral, muito bom. E ele saiu disparado, driblou um, e quase um pouquinho pra frente do meio campo, ele chutou, fez um gol, concretizou a vitória do Leverkusen, que já tinha ganho a partida, 3-0. O Bayern de Munique não conseguiu jogar realmente nada nessa partida comparado com o que o Bayern de Munique pode jogar, com o apelido que foi dado a eles como o rolo compressor. Não consegue mais ser esse rolo compressor que já foi há temporadas atrás. Pô, desculpa toda hora coçar o olho. É que eu tenho um problema
tem muita claridade, atiça o meu olho, aí ele fica querendo lacrimejar, cara. Eu não sei o que fazer pra isso. Eu já tentei usar colírio, mas enfim. Voltando ao Bayern. Meu Deus. Voltando ao Bayern. Foi uma partida com muitos méritos do Leverkusen e uma partida com pouquíssimos méritos do Bayern de Munique. O Bayern de Munique realmente não conseguiu desempenhar um papel de rolo compressor, como foi apelidado principalmente na Champions de 2020, na pandemia, que foi a tal da Super Champions, que fez a final com o PSG, não conseguiu ser mais esse Bayern. E eu tenho uma teoria, agora não falando mais sobre o jogo, mas Bayern de Munique, tem uma teoria, não sei se é só pra mim, se é coisa da minha cabeça, mas desde aquela final contra o Manchester City, final não, desde aquela eliminação contra o Manchester City na Champions League, o Bayern de Munique nunca mais foi o mesmo, nunca mais conseguiu desempenhar o papel de Bayern de Munique, do rolo compressor, desde a eliminação mais recente pro Manchester City. Eu sinto que isso mexeu muito com o time. Eu também não gosto muito do Tuchel como treinador. Eu entendo que é um bom treinador, conseguiu levar o Chelsea para uma final de Champions League e ainda vencer essa Champions na temporada anterior do que o Bayern foi campeão. Tem seus méritos, é um bom treinador, mas eu não gosto. Não acho que o estilo dele também combine com o clube. E do outro lado tem um treinador que é uma surpresa para a temporada, porque nunca tinha feito trabalho nenhum, pegou o Leverkusen. Nunca tinha feito trabalho, entre aspas. Já tinha treinado o Real Madrid B, Castilha, né? Mas não tinha pegado nenhum clube de expressão, ainda não pegou. A aposta agora no Bayern, o Bayern Leverkusen apostou nele agora e deu uma aposta, e foi uma aposta que deu muito certo, tá dando muito fruto, tanto que o Xabi Alonso está sendo cotado para assumir o Liverpool com a saída do Klopp no final da temporada, que já foi anunciada. Tá cotado para assumir o Bayern de Munique, que não tá feliz com o Tuchel, que não tá fazendo uma boa temporada. Falaram dele no Barcelona, mas aí foi mais especulação. Eu acho muito difícil o Xabi Alonso ir pro Barcelona. Primeiro que ele nunca passou pelo Barcelona, segundo que ele passou pelo rival Real Madrid. Então, é muito difícil. E esses clubes, e o Liverpool e o Bayern de Munique vão brigar por ele, ao que parece, ao final da temporada. E independente do time que ele for, o time que ele resolver treinar vai ser um grande time, porque ele dá jeito. Ele tem muitos méritos com o que tá fazendo com o Bayer Leverkusen, um time que em teoria não muda tanto assim de uma temporada para outra, as peças, os jogadores, mas ele tá fazendo um grande trabalho, tá fazendo esses caras jogarem muita bola e tá quebrando uma hegemonia do Bayer que era quase 20 anos, ou 20 anos se eu não me engano. Era muito tempo que o Bayern tinha essa hegemonia. Fora que o Bayern de Munique sempre foi um time muito competitivo dentro da Alemanha. Perdeu algumas finais pro Borussia, empatou alguns jogos com o Borussia durante todo esse tempo. O maior rival durante todo esse tempo foi o Borussia, não teve muito outro rival. No começo do século tinha o Schalke 04, que rivalizava também em questão de força, revelou muitos jogadores, inclusive que hoje estão no Bayern de Munique, por exemplo, o Neuer foi revelado no Schalke 04. Mas sempre foi o Bayern uma potência, sempre foi quase uma hegemonia realmente na Alemanha, tanto que campeonato atrás de campeonato sempre ganhava, sempre passava o caminhão na Alemanha e chegava na Champions League também, era um time muito forte, mas essa temporada, pelo visto, realmente não vai dar. Não vai dar, porque o Leverkusen tá jogando muita bola. E indo pro próximo jogo, que eu falei, Aston Villa e Manchester United. Eu não lembro muito desse jogo, eu quis falar mais porque eu assisti o jogo completo. O canal é meu, eu falo o que eu quiser, também é só pra treinar a oralidade mesmo. Foi um jogo bem complicado no começo. Os dois times não queriam muito atacar um outro, porque são dois times com muita qualidade. O Manchester United, por mais que esteja numa fase não tão glamurosa quanto o nome Manchester United tem, é o Manchester United, tem boas peças, tem bons jogadores, mas não foi um jogo que tiveram tanto medo assim, porque foi um jogo meio que lá e cá, grandes defesas de todos os lados, de ambos os lados, tanto do Martins quanto do Ananá. E foi um gol, e o primeiro gol
do United sai numa bola parada de escanteio, que o Maguire sobe para cabecear. Eu não sei se ele teve a intenção de dar o passe para o Højlund, eu tenho minhas dúvidas, vindo do Maguire, mas que virou uma bela assistência para o Højlund, 1-0. Depois disso, o Aston Villa vai empatar só no segundo tempo. Já tinha dado trabalho depois que tomou o gol no primeiro tempo. E no segundo tempo, continuou apertando, continuou chegando, continuou pressionando. Ficou um jogo mais laicado depois do primeiro gol, realmente. E depois que o Aston Villa conseguiu achar o seu gol, foi um amasso. O Manchester United parece que não conseguiu jogar mais, parece que ficou meio acuado. Até que no final do jogo, entra o McTominay, que tá passando por uma fase iluminadíssima, e faz um gol da vitória. Ele tá sendo um herói improvável, porém já provável, né? Porque ele tá fazendo a mesma coisa há muito tempo. Parece que o Ten Hag achou o jeito que ele joga, achou bem o que ele pode fazer em campo, o que ele pode entregar e como pode entregar. Tanto que ele entra de reserva e parece que tá tudo bem para ele. E tá resolvendo todos os jogos. Eu não sei se o McTominay é jogador para Manchester United, se tem qualidade para um clube do tamanho do Manchester United. Mas que ele tá resolvendo os jogos muitas vezes pro Manchester United, ele tá, isso realmente. E na parte do Aston Villa, timinho chato de enfrentar, né? Joga muito bem, sabe muito bem trocar posse de bola, sabe muito bem dar o contra-ataque. É um time que essa temporada tá fazendo uma bela temporada também. Não tão com bela a do Bayer Leverkusen, por motivos óbvios. A Premier League é mais disputada, tem o City, tem o Liverpool, o Arsenal, tem muito time competitivo, muito time que vai te dar trabalho, muito time que vai te castigar por erros que o Aston Villa ainda deixa no caminho. Não é um time igual o Manchester City, que zero erros. São times, o Aston Villa é um time que erra ainda, erra bastante. Mas mesmo assim, com todos esses erros, está conseguindo fazer uma boa campanha e vai brigar por Champions League essa temporada. E o que eu tinha para falar do Manchester City é isso. Agora, Milan e Napoli, 1-0 Milan. O Milan é o clube que eu tenho mais empatia na Europa. Pode-se dizer que eu torço pro Milan, mas eu vou tentar falar do Milan sem a parte de clubismo, sem um tom de clubismo. Acabei de assistir o jogo, ainda tá meio fresco na cabeça. Ainda não sei direito o que falar, mas ainda tá fresco na cabeça, eu lembro de alguns lances. E o Milan fez uma boa partida, óbvio, ganhou. É uma boa partida, porém há preocupações pro Milan, porque o Calabria saiu lesionado e o Benacer, que tinha voltado de lesão recentemente, acho que jogou nem 3 jogos direito pós-lesão. Não foi o primeiro jogo dele titular, se eu não estiver enganado. Já saiu fazendo cara de dor e foi uma pancada no joelho, que ele foi empurrado. Ele caiu de joelho no chão e a lesão dele tinha sido no joelho, então tem que ver até o momento que eu tô gravando esse vídeo. O Milan não falou nada sobre lesão de Benacer, nem sobre lesão de Calabria, o capitão do time. Mas imagino que a lesão do Calabria não seja muito grave, nem a do Benacer, porque ele saiu andando normalmente, conseguiu sair andando. E parece que foi só um susto mesmo. Agora indo pro jogo. Um jogo que no começo mais Napoli, mais ou menos, mas foi um jogo truncado no começo, até os 25 minutos, quando sai o gol do Theo, que foi o único gol da partida, com assistência, com um belo passe, uma bela assistência do Rafael Leão, que joga muito, tem especulações dele no PSG, eu espero que ele não saia pro PSG, que o que o PSG mata de jogador, mata de grande jogador, é incrível. Até porque tem o Ibrahimovic, espero que o Ibrahimovic fale alguma coisa de PSG pro Rafael Leão, caso seja falar bem, seja também, mas espero que o Rafael Leão não saia. Mas enfim, voltando, uma bela assistência do Rafael Leão, uma bela finalização do Theo Hernandes, que só tirou do goleiro. O goleiro, eu acho que ele não saiu muito bem no lance, pra ser sincero, eu acho que ele deixou muito um canto aberto. Parece que não, mas eu tenho a sensação que ele não saiu tão bem quanto poderia ter saído, mas todos os méritos pro Theo Hernandes, que achou o gol. E depois do gol,
logo após o gol, alguns minutos depois, o Rafael Leão ainda tentou uma finalização de fora da área. Foi uma grande defesa do goleiro. E após isso, só Napoli. Só Napoli. Virou o segundo tempo, foi só Napoli. Só Napoli tentando chegar, o Milan chegando bem pouco. Quando chegava, até que oferecia algum perigo ao time de Nápoles. Mas, em geral, o Napoli atacou muito mais, tentou ficar mais com a bola. E isso é um problema do Pioli, na minha opinião. Na minha opinião, como torcedor, eu acho que é um problema do Pioli, porque da temporada passada para essa, ele mudou a forma de jogar do time. Não sei se era o momento certo, o momento ideal para trocar o modo de jogar do time, porque não tem jogadores para jogar da maneira que ele quer jogar de uma maneira protagonista, ele quer ter a posse de bola, ele quer construir jogadas com o pé no chão. Na temporada passada, ele queria atrair os adversários mais pro seu campo e bola longa pro Rafael Leão, pro Brahim Dias, pro Theo, para alguém correr nas costas do zagueiro. E nessa temporada ele já mudou drasticamente o estilo de jogo. E também não contratou para isso. O único jogador que eu acho que ele tem contratado que tem capacidade para impor esse estilo de jogo que ele quer colocar no Milan nessa temporada foi o Reinders, que ainda não foi tudo que falou quando estava no AZ Alkmaar da Holanda. Faz alguns jogos bem, some em outros, ele parece meio desligadão, ele é lento, mas também não é tão forte fisicamente. Ainda tem que dar tempo para ele, claro, porque ainda é muito jovem, mas eu não vejo ele como um pilar do time, muito menos o cara que vai ser o responsável pela troca de estilo de jogo do Milan. Até porque o Milan tem jogadores para jogar igual o Liverpool, no caso, um time que joga em transição rápida, em contra-ataque, que explora muito bem as costas do adversário, que explora muito bem os espaços que tem. E o Pioli saiu desse estilo e tá meio que na metade do caminho para jogar num estilo de transição rápida, um estilo de contra-ataque, um estilo mais reativo, para um estilo de posse de bola, de protagonismo do jogo, de ter a bola, de tocar. Ele tá meio que nesses dois estilos, porque quando o Milan não tem a bola, ele tá muito atrás, então ele tem que sair tocando. Mas no jogo de hoje em específico, teve muito espaço nas costas, eu acho, e não colocaram muito o Rafael Leão para correr, por exemplo, que era quem estava na ponta, quem corre mais, o principal jogador do time, o melhor jogador do time, tecnicamente. Não colocaram muitas bolas nas costas para ele correr. Quando recuperava a bola, tentava sair jogando, mas muitas vezes não deu tanto certo assim, porque a defesa, o time do Napoli, estava todo postado na frente já, porque o Milan ainda tem uma maneira de atrair os jogadores para liberar mais espaço na frente do ataque para contra-atacar. Porém, não é algo que o Pioli quer que o time faça. O Pioli quer que o time saia jogando, então eu acho que entra em colisão, porque meio que não dá para um estilo misturar com outro nesse caso. Não dá para você ser um time reativo de posse de bola. Não tem como você trabalhar com contra-ataque e ter a bola por 70% do tempo, né? E com isso, eu não sei se o Pioli tá fazendo uma boa temporada hoje. Talvez ele consiga ganhar algum título ainda essa temporada, talvez um Scudetto, mas eu não acho que vai dar. Acho que a briga do Milan hoje é mais para se manter em G4 para ir para Champions ano que vem, porque já tá eliminado. Vai jogar a Europa League, tá? Vai jogar a Europa League na quarta-feira, quinta-feira, não sei. Depois vou ver no calendário. Mas vai jogar contra o Lens da França, se eu não estiver enganado. E a única maneira do Milan ir para Champions League na próxima temporada é ficando no G4 no campeonato italiano, ou vencendo a Europa League, que eu acho que já é mais difícil, porque também tem o Liverpool do outro lado, que tá brigando pela Europa League também, que foi o que conseguiu na temporada passada de classificação. Desculpa. Tem o Liverpool, que também tá brigando pela Europa League, sabe que é uma maneira de entrar na Champions. Mas não que o Liverpool precise, porque tá em primeiro, segundo, terceiro. Não sei como que tá a tabela da Premier League agora, mas tá muito bem colocado na Premier League. Provavelmente vai se classificar para a Champions League nessa última temporada do Klopp.
É um time que tá jogando muito bem essa temporada. Dá gosto de ver. Eu gosto de assistir o Liverpool dessa temporada. Tá jogando muito bem, realmente. Diferente da passada, que começou muito mal. Aí fez um meio mais ou menos. Mas eu acho que é difícil pro Milan bater o Liverpool de hoje. Tanto pelo que tá jogando, quanto pelos jogadores que tem. É um time que faz muito bem o futebol que quer fazer. Pratica muito bem o esporte. Sabe o que quer e sabe jogar tanto com a bola, tanto sem a bola. É mais ou menos o que o Pioli quer fazer, eu acho. Eu acho que o Pioli tá se esperando muito num estilo de jogo do Jürgen Klopp, que é um estilo de jogo mais com mais transição, mas também que saiba tocar a bola, que saiba cuidar da bola, que saiba ser protagonista. Mas eu acho que mas eu acho que o Pioli tá entrando em colisão consigo mesmo, porque eu não sei se ele não tá sabendo treinar direito esse estilo, se os jogadores não estão entendendo bem, se ele não tem as peças necessárias para fazer esse estilo. E por isso eu acho que o Milan essa temporada tá, não vou falar que tá decepcionando, porque tá na zona de classificação para a Champions League. Visto isso, é um lucro ir para a Champions League. Eu gosto. Eu gosto da ideia de ir para a Champions League, até porque a Champions League é o que dá mais dinheiro, o que dá mais exibição, o que é o maior campeonato de entre clubes do mundo. Então, indo para essa Champions League, eu acho que na temporada que vem ele pode tentar acertar esse trabalho. Tem que dar tempo ainda. Não acho que o certo seja demitir ele, a não ser que aconteça uma catástrofe dentro do clube, que o time passe a jogar muito mal, que passe a perder todos os confrontos. Não é o que parece que vai acontecer. Ainda é um time muito sólido defensivamente, não perdeu nenhuma peça da temporada do Scudetto para essa. Perdeu poucas peças, perdeu os mais importantes. Perdeu o Sandro Tonali para o Newcastle e o Brahim Dias para o Real Madrid, que o Real Madrid chamou de volta do empréstimo. Então ainda é um time muito, muito sólido, que tem uma base muito boa. Contratou relativamente bem para o que podia contratar, para o que dava para fazer. Foi uma janela boa. Então é um clube que ainda vai brigar nessa temporada por títulos, imagino eu. Que caso os de cima vacilem, ele pode, quem sabe, conseguir um Scudetto essa temporada. Seria mais um troféu pro Pioli. Mas eu não acho que vai acontecer, porque tem a Internacional que tá jogando muita bola. Me dói dizer isso, mas a Internacional tá jogando muita bola. Tá? É de encher os olhos de jogar. É um time muito sólido defensivamente. E é um time que é muito letal também. Então é muito difícil ganhar da Internacional. Eu acho que o campeonato vai ficar com eles realmente. E talvez, eu odeio dizer isso da Internacional, mas talvez eles pintem na final de novo da Champions League. Tem possibilidades, porque realmente está um futebol muito bem apresentado, né? Mas, dito isso, eu acho que acabou. Se você estiver vendo isso aqui, beba água. E cuidado com o carnaval. Não vai se aventurar muitos perigos noturnos. Cuidado com os bloquinhos que você tá indo. Não deixe coisas importantes no bolso de trás, que tem a galera maldosa por aí, você tá ligado, né? Lembre que se for beber, não dirija e beba água. Porque também você não é de aço, né? Você tem que aguentar. Dito isso, tchau.